Amados, para esta breve meditação que nós teremos nesta manhã maravilhosa, eu quero ler um texto muito conhecido por cada um de nós e também muito bonito, maravilhoso, que nos fará lembrar coisas importantes da parte de Deus e que está lá em Gênesis, no capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 19, a história do quase sacrifício de Isaac. Eu tenho certeza que você se recorda bem desse texto. Então, leia comigo Gênesis 22, de 1 a 19, que diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração nesta manhã. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali em holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele armou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. Disse o anjo: Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara ao Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Amém. Eu quero ler também um único versículo que está no livro aos Hebreus, no capítulo 11. Então, Hebreus capítulo 11, o versículo
o versículo 6. Hebreus 11, versículo 6, também um texto bem conhecido, um texto maravilhoso que diz assim ao nosso coração: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que se recompensa todos aqueles que o buscam. Na outra versão diz que se torna galardoador, presenteador de todos aqueles que o buscam. Amém. São textos maravilhosos e que têm como essência da nossa meditação nesta manhã o exercício da fé. E na verdade a gente de imediato observa questões importantíssimas, e eu quero começar exatamente por este segundo texto que nós lemos, este versículo 6 do capítulo 11 aos Hebreus, que destaca algo muito importante para mim e para você nesta manhã, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, de imediato nós sabemos que tudo que fizermos para que possamos de fato agradar a Deus é necessário que seja feito por meio da fé, que seja exercitado a fé, não é? E eu tenho certeza que tanto eu quanto você nesta manhã nós queremos e nós buscamos em tudo que fazemos, ou pelo menos deveríamos ter essa intenção, essa motivação de agradar a Deus em todas as nossas ações, em tudo aquilo que nós pretendemos realizar, fazer, no nosso movimento, no nosso dia a dia. Nós precisamos ter sempre isso em mente, né? A realidade de que há da parte de Deus a vontade de que o agrademos. E isso só é possível se assim agirmos por meio da fé. Tocar o coração de Deus, agradá-lo, deixá-lo satisfeito com cada um de nós, de maneira que Deus tenha prazer em cada um de nós, como Ele teve e tem prazer em seu Filho quando disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. A grande questão é que existe hoje, vamos dizer assim, de uma forma muito praticada, o exercício exatamente do oposto, né? Que a maioria das pessoas hoje tem mais a intenção de serem agradadas por Deus do que de fato agradarem a Deus. E isso tem sido um grande problema na caminhada cristã, e inclusive no meio da comunidade evangélica, né? Onde de uma forma quase que subliminar, de uma forma quase que imperceptível, nós nos vamos deixando sermos tomados por essa realidade. E que muitas vezes todas as coisas que acontecem, né, têm essa vontade, esse desejo de sermos mais agradados do que de fazermos todas as coisas para agradarmos ao Senhor, né? O justo vive por meio da fé, né? Assim conforme diz em Romanos 1,17, né? E também nessa nossa relação com o nosso Pai, nós temos que viver sempre por meio da fé, porque nós cremos de fato que em Jesus e por meio de Jesus, né, nós temos que exercitar a fé. E é isso que, na verdade, esses textos que nós lemos, e vamos ver isso muito claramente no primeiro texto, então, do quase sacrifício de Isaac, onde vamos destacar algumas características muito importantes e que, de fato, se assim você estiver entendendo o princípio, você vai, então, a partir de hoje, exercitar isso na sua vida para que você tenha certeza de que Deus está se agradando de você. E o primeiro destaque que quero fazer nesta manhã é que a fé que de fato deve ser vivida
no entendimento, né, que nós vamos agradar a Deus se assim exercitarmos, é aquela que suporta, né, as dificuldades, as provações, ainda que estas sejam provenientes ou permitidas, né, pelo próprio Deus, né? Eu tenho certeza que você, né, um homem e uma mulher que tem se aproximado do Senhor e que tem buscado o entendimento da palavra de Deus, sabe perfeitamente de que é o Senhor o único que rege todas as coisas. Não existe nada nesse universo, nada no cosmos, nada no imanente, nada no transcendente que não seja controlado, que não esteja nas mãos de Deus, de maneira que Ele age soberanamente sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas, de maneira que o que acontece ou o que deixa de acontecer estão exatamente sob os seus cuidados, de maneira que Ele ordena ou permite que as coisas assim aconteçam, como é essa situação que nós estamos vivendo. Embora a gente esteja ouvindo tantas proposituras, tantas opiniões, né, tantas coisas, né, a atribuição de responsabilidades, né, a tanta gente. Na verdade, o que nós precisamos entender é que nada disso está acontecendo, né, sem que não haja permissão de Deus. Deus está permitindo, e quando Ele faz isso, na verdade, Ele faz isso com uma única finalidade, a finalidade de nos aperfeiçoar, a finalidade de fazermos cada um de nós progredir, melhorar na percepção, no conhecimento de Deus, no conhecimento de quem nós somos, enfim, né? Tudo isso tem como finalidade a própria glória do Senhor, né? Então, o exercício da fé que de fato agrada ao Senhor é aquele que de fato entende, né, de que é necessário nós suportarmos as dificuldades, né? Porque foi assim que aconteceu com Abraão nesse texto que nós lemos, né? O versículo 1 nos diz claramente: foi Deus quem pôs Abraão à prova, e com um propósito, com uma finalidade, né? Então, a gente precisa entender exatamente isso. A fé que só aceita aquilo que de fato nos agrada, ela não é genuína. Ela não é de fato uma fé que agrada ao Senhor. Porque a fé verdadeira, ela é sempre também demonstrada quando eu e você continuamos confiando em Deus, mesmo diante das mais difíceis e mais duras provações e dificuldades que nós venhamos a passar, né? Até mesmo sem que a gente entenda os porquês que tudo isso está acontecendo, né? Quantas vezes a gente fica de fato se questionando, perguntando, né? Criando uma aura de dúvida dos porquês, né? Mas quando nós confiamos plenamente em Deus, quando nós depositamos toda a nossa esperança, né? A confiança plena, total, o exercício da fé no Deus que é soberano, no Deus que de fato rege todas as coisas, nós não precisamos nem mesmo perguntar os porquês. Nós apenas descansamos nas mãos daquele que é Senhor, que é soberano, sem questionar, sem duvidar, sem murmurar, sem reclamar, porque a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados segundo o seu propósito, né? Nós temos um exemplo claro na Escritura, aquela situação de Jó, onde na verdade a sua própria esposa, né, diante daquele quadro que Jó estava vivendo e que foi permitido pelo Senhor, você conhece bem a história, né? Tens visto meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, justo, que se desvia do mal. E então, claro, disse o diabo, né? O Senhor dá tudo para ele. O Senhor falou: não, então vá lá, né? E
e você vai ver quem é de fato o meu servo Jó. Mas a mulher dele disse: olha, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E o que é que Jó responde para ela? Você está falando como uma doida, como uma insana. Por acaso a gente não tem recebido o bem de Deus e também não receberíamos o mal? Isso está lá em Jó 2, os versículos 9 e 10. Né? Então, a gente precisa aprender, como a gente aprende com a história de Abraão, como a gente vê nessa realidade de Jó, que Deus, Ele nos faz passar sim por algumas situações, provações, para que sejamos aprovados e para que assim saiamos aperfeiçoados e que assim nós possamos de fato o agradar em tudo o que nós fizermos ou passarmos. E aí vem a pergunta para cada um de nós: como está então o nosso nível, né, de resistência, né, às provações que o próprio Deus tem permitido na nossa vida? Como a gente tem se comportado? A gente tem se comportado de uma forma rebelde? Nós entramos em rebelião contra Deus? Nós vamos agir agora com insubmissão? Vamos falar como falou a esposa, a mulher de Jó? Amaldiçoa, né? E abandona esse teu Deus e morre. Ou vamos nos debruçarmos diante do Senhor, nós vamos então nos humilharmos diante de Deus, nós vamos obedecê-lo, nós vamos então seguir a sua vontade, de forma que nós assim agindo o agradamos, alegramos o coração do Pai e somos aprovados por Ele de maneira que Ele também tenha prazer em cada um de nós. Então esse é o primeiro aspecto que eu quero destacar. A fé genuína é aquela que suporta as provações, ainda que estas provações sejam provenientes, permitidas pelo próprio Senhor. Então que seja assim na sua vida também. Aprenda nesta manhã a suportar, né? A suportar com fé aquilo que você possa estar passando, aquilo que você possa estar vivendo, que Deus esteja permitindo na sua vida, com o único propósito, para que você seja aprovado e para que assim você também o agrade o coração do Pai e Ele se alegre com cada um de vocês. Mas a fé também que agrada ao Senhor, você só estará agradando o Senhor quando você também se apoiar nas promessas do Pai. Indubitavelmente, ainda que em meio às mais duras circunstâncias, as mais difíceis provações que você possa estar passando, mas você permanece confiadamente nas promessas que Ele fez para a sua vida e que tem feito a cada dia, assim como Ele também fez promessas maravilhosas a Abraão. A gente verifica, né, e a gente observa, inclusive um pouco antes, se você for no capítulo 18 de Gênesis, lá nos versículos 18 e 19, assim como também no capítulo 21, no versículo 12, você vai observar que Deus havia feito promessas a Abraão. Promessas, inclusive, né, de que em Isaque seriam abençoadas as nações por causa da descendência de Abraão. Ele cumpriria todas as suas promessas, mesmo que para isso tivesse que ressuscitar Isaque. Foi esse o pensamento de Abraão. Abraão, ele tinha a plena certeza, né? Conforme ele ouviu lá em Gênesis 18, verso 14, quando Deus disse para ele: por acaso há algo impossível para mim? Há algo impossível para Deus, queridos? Eu não sei o que você possa estar passando, mas eu quero lhe fazer essa pergunta para que você reflita de uma maneira muito pessoal. Há algo impossível para Deus que Ele não possa resolver na sua vida? Quais foram as promessas que Deus fez para você?
ou quais são as promessas que Deus tem feito na sua vida. Porque, como diz Josué, no capítulo 21, verso 45, bem como no capítulo 23, verso 14, todas as promessas do Senhor se cumpriram e hão de se cumprir. Então, se Deus tem feito promessas na sua vida, como Deus fez promessas a Abraão, Abraão sabia que Deus cumpriria todas essas promessas. Abraão sabia que diante daquela prova que ele teria que passar, ele tinha ouvido de Deus uma palavra que iria se cumprir, independentemente da prova que ele estava passando. Era em Isaque que a descendência seria estabelecida. E de repente ele se vê numa situação de ter que sacrificar o seu filho, sendo posto à prova. E Abraão com certeza pôs no seu coração: eu não sei como Deus vai fazer, mas Isaque tem que viver. Ainda que ele morra, eu tenho certeza que Deus há de prover a sua ressurreição, há de ressuscitá-lo, porque a palavra do Senhor sempre há de se cumprir. E por vezes assim acontece na nossa vida. Nós temos às vezes dificuldades de imaginar como os nossos problemas vão ser resolvidos, como as situações que nos parecem tão impossíveis poderão de fato acontecer. Mas creia nesta manhã, a fé genuína que agrada o Senhor. Se você quer agradar o Senhor, viva de maneira confiadamente nas promessas do Senhor que Ele tem feito na minha vida e na sua vida. E o próprio Deus disse em Jeremias, Ele é que sabe, o que pensa a nosso respeito. Muitas vezes nós nem mesmos assim temos a capacidade de querer o melhor para nós. Mas Deus quer sempre o melhor para você e para a sua vida. E é por isso que nesta manhã você precisa crer na palavra do Senhor, que tem dito a você de maneira indubitável, o quanto Ele te ama e o quanto, na verdade, Ele tem o desejo de abençoar, de te prover, lhe trazer alegria ao coração. Hoje em dia, o grande problema é que muitas pessoas têm ouvido de algumas personalidades espirituais promessas que Deus não prometeu. Tem muita gente fazendo promessas que Deus, na verdade, não prometeu. Prometendo o que Deus, na verdade, não prometeu nem a mim, nem a você. E é por isso que você precisa também ter os seus olhos bem abertos, porque as promessas do Senhor que hão de se cumprir são aquelas descritas na sua própria palavra. Por isso, o próprio Senhor disse em Mateus 24:35, que todas as coisas vão passar. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Assim como vimos na semana passada, Ele não é filho de homem, Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Então o que Ele disse a seu respeito vai se cumprir. Então confie na palavra do Senhor. E é de fato o que aconteceu na história de Abraão. As promessas que Deus havia feito a Abraão antes mesmo de pô-lo à prova, teriam que se cumprir. E Abraão creu. E é por isso que você lê na própria Escritura os termos quando Abraão se refere aos seus servos: fiquem aqui, enquanto eu e rapaz vamos lá adorar ao Senhor, e depois de fazermos isso, nós voltaremos. Nós iremos juntos e voltaremos juntos. Você observou isso na Escritura? Pois é, só fala assim, sabendo que deveria exercitar um holocausto, mas só fala assim quem vive confiando nas promessas de Deus. Confie nas promessas de Deus e você será muito feliz e você agradará ao Senhor também dessa forma. Mas a fé também que agrada ao Senhor é aquela que crê na provisão de Deus, aquela que confia de que o Senhor proverá, mesmo que não saiba de onde isso vai surgir, Então nós temos
vários testemunhos, vários exemplos de irmãos e irmãs que viveram situações muito difíceis, né? Da falta, inclusive, de comida, falta de alimento, falta do básico, e que confiaram no Senhor e de uma maneira milagrosa, de uma maneira assim, que foge da nossa compreensão, o Senhor proveu na hora certa, no momento certo, porque confiaram plena e exclusivamente no Deus da nossa salvação. Você vê isso lá nos versículos 6 até o versículo 8, né? No quase sacrifício de Isaac, o Senhor provendo todas as coisas. O Jeová Jireh, né? Jeová Jireh, o Deus da provisão. E é isso que você precisa crer nesta manhã. Eu sempre tenho dito que é o Senhor que nos provê todas as coisas. É o Senhor, e somente das mãos dele é que vem o nosso sustento, que vem o nosso alívio, que vem a cura, que vem tudo aquilo que a gente precisa para a nossa caminhada neste mundo até a eternidade. E mesmo na situação que nós estamos vivendo, creia que é o Senhor que vai prover a sua paz, que vai prover aquilo que está sobre a sua mesa, que vai prover a sua alegria, que vai trazer consolo, que vai trazer de fato a pacificação da alma, que vai nos trazer inclusive a paciência para aguardarmos todas as coisas no momento certo. Confie no Senhor, porque Abraão, ele também não sabia, né? E nem como Deus ia prover, mas ele cria que Deus ia prover, né? E por isso que lá no versículo 14 fala: no monte do Senhor se proverá, né? E o monte do Senhor, na verdade, ele representa o lugar da adoração, o lugar de fato onde nós vamos entregar tudo o que temos. Você nesta manhã pode fazer da sua casa o monte do Senhor, né? Você pode fazer da sua casa este local de adoração, este local de entrega do que você tem de mais importante na sua vida. Abraão entregou seu filho Isaque, o único filho, como o próprio Deus disse, aquele a quem você ama, né? Ele se dispôs de uma forma imediata e entregou ao Senhor ali naquele monte, né? Então, que nesta manhã você aí na sua casa possa estar decididamente fazendo desse seu local, desse seu momento de adoração e de louvor ao Senhor, momento de entrega da sua própria vida, esse monte do Senhor. E saiba que aí neste monte Deus proverá. Deus proverá tudo aquilo que você tem buscado. Deus proverá o alívio, a alegria na sua própria vida. Porque quando nós estivermos, sim, no monte do Senhor, quando nós estivermos então entregando tudo o que somos e tudo o que temos, o Senhor também falará da mesma forma como falou a Abraão: Abraão, Abraão. E você vai dizer: eis-me aqui. E o próprio Senhor vai prover, como ele proveu o carneiro, ele vai prover todas as coisas para que você creia que ele e somente ele é quem lhe sustenta e quem lhe dá todas as coisas. Então faça isso nessa manhã. Agrade ao Senhor confiando plenamente que nada, absolutamente nada, vai faltar na sua vida. O Senhor está atento e o Senhor há de prover tudo para você. Então, este é mais um ponto que eu quero destacar. E por último, eu quero dizer a você nesta manhã que a fé que agrada ao Senhor é exatamente isso como nós falamos há pouco. É aquela que está disposta a sacrificar, a entregar ao Senhor em obediência, com prontidão, sem lutar, sem resistir, né? E a sacrificar, a entregar tudo ao Senhor, aquilo que Ele nos pede, ainda que seja o seu bem mais precioso. Se você puder avaliar nesta manhã o que você tem de mais precioso, o que seria de fato o que você tem
e que o Senhor, quem sabe, nesta manhã está lhe pedindo, né, para que você faça uma entrega total, uma entrega completa, uma renúncia, né, sem resistência do próprio eu, né? Quem sabe num esforço sim, porque o exercício da fé muitas vezes luta, né, contra a nossa própria vontade, porque há o entendimento de que isso é necessário para que o Senhor se agrade, né? Porque não ter fé, uma vez que sem fé é impossível agradar a Deus, é viver em pecado. E se nós não queremos agradar a Deus, nós também estamos fora da vontade do Senhor. Então o que Deus tem pedido a você? Para que seja entregue completamente ao Senhor. Faça isso nesta manhã, né? Quem sabe o conforto do seu dia a dia, quem sabe o tempo que você tem, né, gastado com outras coisas que não são tão importantes, imprescindíveis, necessárias, que não vai alimentar a sua própria alma, que não vai de fato acrescentar absolutamente nada na sua vida. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor aquilo que você tem de melhor. Entregue ao Senhor a sua história. Entregue ao Senhor o seu coração. Entregue ao Senhor todas as coisas que de fato você, quem sabe, tem colocado o seu coração, porque diz a Escritura: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E quem é ou qual é o seu tesouro? Né? Que o seu tesouro seja o Senhor Jesus, que o seu tesouro seja o próprio Deus, que o seu tesouro seja de fato aquilo que te sustenta, te alimenta, que te supre, que te dá paz, que te dá alegria. E ali você coloque o seu coração. Abraão tinha um grande tesouro, né? Isaac era o seu tesouro, mas ele entendeu que o seu maior tesouro era o próprio Senhor, e não Isaac, embora o amasse tanto. E ele decidiu, ao ouvir a voz de Deus, que pediu o seu tesouro para que o entregasse a Deus, e ele, com prontidão, sem resistência, foi entregar seu filho Isaac. E Deus, ao perceber isso, se agradou dele e disse: agora eu sei que você me ama, agora eu sei que você me obedece, agora eu sei que eu sou o seu tesouro. Não sacrifique o seu filho, permaneça com ele, até porque, através dele, dessa descendência, serão benditas todas as nações da terra. Deus entregou o seu filho por cada um de nós. Que você também faça isso nesta manhã. Assim como o carneiro foi oferecido no lugar de Isaac, Jesus Cristo foi oferecido no seu lugar e no meu lugar. No monte do Senhor se proverá, assim como no Calvário, Deus proveu a nossa salvação e a nossa redenção. Então, que a gente exercite a nossa fé e que assim nós agrademos ao Senhor em tudo. Vamos prosseguir juntos, porque assim termina aquele belo texto. Juntos eles foram e juntos também eles voltaram. Juntos nós iremos nos encontrar com o Pai. Vivamos por fé e agrademos ao Senhor em todas as coisas. Feche seus olhos e vamos orar, e assim nós estaremos também, logo após, impetrando a bênção do Senhor sobre a sua vida e ouvindo o poslúdio por meio do nosso Ministério de Louvor do Alvorada Praise. Feche seus olhos. Deus amado, nós te agradecemos por esta palavra, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor se agrada, ó Deus, quando nós vivemos a nossa vida por fé. Porque de fato, como diz a tua palavra, vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Que seja assim na nossa vida e que assim o Senhor se agrade de cada um de nós. Recebamos a bênção do Senhor nesta hora e que a graça de nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso eterno, o nosso bendito, o nosso glorioso Pai, e a comunhão e as comunicações do Espírito Santo, o nosso Consolador, sejam com todos nós que aqui estamos neste culto e seja com o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.